essa é a Semana Mundial do Aleitamento Materno e a gente sabe que apesar das campanhas, gente, ainda tem muitos empecilhos para as mamães garantirem o que é básico, né? Que é amamentar o próprio bebê. O nosso convidado é o Dr. Cecim El Ashkar, que já esteve com a gente, inclusive aqui no Ver Mais há pouco tempo, falando sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, Dr. Cecim. Obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde, a gente quer a sua participação pelo nosso WhatsApp, tá? 48-8822-6543. Mande seu relato, a sua opinião. Tudo por escrito, viu, gente? Não vale áudio, você não precisa se identificar. Inclusive, como já fez aqui parte da nossa audiência, já estão mandando mensagem. Doutora, eu queria lhe perguntar o seguinte, da outra vez a gente falou sobre um amasso que aconteceu em Lages, né? Na época, uma mãe tinha sido abordada por um segurança do shopping porque estava amamentando. E a gente falou da lei que multa quem proíbe as mamães de amamentar em público. A indicação a gente sabe que é a alimentação exclusiva de leite materno até os 6 meses de vida. O que hoje está fazendo as mamães não conseguirem cumprir isso? Assim, tem um pouco dessa questão da vergonha social? Ou tem, às vezes, é difícil de pegar também, às vezes, né, em alguns casos? Então, o primeiro lugar, assim, a história de uma mãe amamentar em público não é decisão dela, entendeu? Então, assim, sempre que ela toma essa atitude é porque a criança está chorando e está pedindo, entendeu? Então, naquela hora ela quer mamar e a mãe não tem outra opção a não ser sentar e dar de mamar, seja o lugar que for. Claro. Então, assim, isso é um direito do ser humano se alimentar quando tiver fome. E se a fonte do alimento é o peito, ela vai dar o peito independente de qualquer lugar. Claro. Se a praça da alimentação é para comer, também é para comer leite do peito. É porque às vezes é difícil para as pessoas entenderem, né? Quem não tem o seu bebezinho, né? Porque a indicação de segurança foi levar o bebê para o banheiro. E banheiro, na verdade, ninguém gosta de comer no banheiro, é um lugar até insalubre, né? Então, se existe uma praça da alimentação, ela é também para ser aleitamento materno. Porque é um alimento e a pessoa vai se alimentar. Claro. Certo? E com relação ao tempo de mamada, então, primeiro, tá? A mãe para amamentar, ela tem que querer amamentar, certo? Eu queria só dar um relato que uma mudança fundamental que houve do ano passado para esse. Até o ano passado, todos os profissionais pregavam que para se preparar o seio, as mães deveriam massageá-lo com buchinha, com toalha, e esse conceito caiu por terra. Por quê? Pelo contrário, o que estávamos fazendo com as mães era prejudicar a auréola, prejudicar a proteção, tá? E fazia com que aquilo, como consequência, haveria mais leite, produção de leite. Não, sequela. E o que acontecia? Fissura, sangramento, e elas perdiam a amamentação. Então hoje, para se preparar o peito, não se faz mais nada. Não só se lava com água, não usa sabão, não usa nenhum tipo de hidratante. Não massageia nada disso. Não massageia nada, porque ele estava destruindo a proteção da auréola que fazia a proteção do aleitamento materno. Ótimo. Então, do ano passado para esse, ainda tem muita gente que não sabe, isso já é uma determinação da Organização Mundial da Saúde, e realmente isso é verdadeiro. A gente notou que do ano passado para esse, muito caiu o número de mães que têm rachadura no seio, tá? Olha, sensacional. Então, a primeira coisa é a preparação. Segundo, é a mãe querer amamentar. Então, ela tem que querer. Terceiro, ela tem que ter habilidade. Para ter habilidade, ela precisa, na maternidade, aproveitar aqueles 2 dias que ela está lá e aprender. Então, ali ela é uma rainha. Ali ela está cercada, ela não precisa fazer nada. Então, ela chama o pediatra, chama a obstetra, chama a técnica que a gente chama de anjo da amamentação para ela aprender a amamentar. E vai para casa amamentando. Ela tem que saber que a amamentação é uma atividade física. Como atividade física, você precisa estar descansada para fazer uma boa atividade física. Olha. Então, quando você vai amamentar, você vai fazer uma atividade física. Por quê? Porque você tem perda de líquido, você tem perda de energia, você tem perda de caloria. Então, se você não estiver bem descansada, aquela atividade física não vai ser boa. No caso, aquela amamentação não vai ser eficaz. Tá? E ela não pode sentir sede. Por quê? Todas as mães sabem que até ganhar o bebê, a sede dela é uma sede normal. A partir do momento, 1, 2 dias depois, ela tem uma sede incontrolável. Olha o que é? É o peito pedindo água para poder vincular o leite. Então,
a sede, o fato dela sentir sede, significa que o leite vai ter dificuldade ou vai sair em quantidade menor e o bebê vai ter choro porque ele não vai mamar a quantidade que ele precisa. Muito bem. E esses 2 primeiros dias depois do parto são fundamentais aí para a mãe entender a mamada do bebê e o bebê entender como é que funciona a mãe, né? O Dr. Cecim, ele é um especialista no assunto, ele escreveu esse livro, A Importância dos 300 Dias para viver 100 anos, né, da gravidez ao 1º mês de vida. E já o Ver Mais vai dizer para você como é que você pode ganhar esse livro, viu? Eu tenho aqui 5 exemplares do livro. Mas vamos às perguntas dos nossos telespectadores. O nosso celular tá bombando aqui, ó. Doutor, eu queria saber se é normal sentir mais apetite quando a gente está amamentando. E também se é normal a menstruação 1 ano depois ainda não está regulada, depois de ter o bebê, né? Devido ao aleitamento materno, isso tem relação ou não, doutor? Bastante. Tem? Então, assim, primeiro a fome, como eu falei, se é uma atividade física, quer dizer, quanto mais atividade física você faz, mais fome você vai ter, mais sede você vai ter. Por isso que a mulher que amamenta, ela perde peso muito rapidamente, entendeu? E a silhueta dela volta muito rapidamente ao normal. Então, assim, ela tem, para ela, tá? Digamos assim, o corpo da mulher, tá? Então, a mulher que amamenta, ela emagrece, ela recupera o peso dela até 3 meses, praticamente. Tudo que ela ganhou, ela vai recuperar. A silhueta, quer dizer, né? O útero e toda a silhueta da mulher, ela contrai, ela volta tudo de novo, a cintura volta, porque cada vez que a criança mama, é produzido um hormônio exatamente para voltar com a silhueta normal. E o seio que cresceu e caiu, o que acontece? Quanto mais a criança mama, é como se você fosse fazer uma musculação. Ele volta a enrijecer e volta quase a textura e ao normal, entendeu? Em relação a ser mole ou ser duro. Claro, tá? Olha só que ótimo. A minha prima está justamente nessa situação. Ela teve a Catarina há 2, 3 meses e ela secou de uma maneira impressionante. Então, assim, as mamães que às vezes falam, nunca mais meu corpo voltou a ser o mesmo, vamos amamentar. É uma dica aí que fica. As que não voltam, geralmente, são aquelas que amamentam pouco ou não amamentam. Tá? Certo. Porque elas não vão ter o hormônio que vai recompor o corpo delas como antes da gravidez. Joia. Bom, tem gente querendo saber até que idade é normal o bebê mamar. Então, olha, eu tenho uma teoria assim, a teoria da Organização Mundial da Saúde é até 6 meses é uma, digamos assim, uma obrigação da mãe, tá? E um direito do bebê ser amamentado exclusivamente ao seio. De 6 meses a 1 ano, para mim, é uma opção da mãe. Então, se a mãe tem condições, se ela não precisa trabalhar fora, se ela não tem nenhum problema de saúde, ela continua amamentando até 1 ano. E de 1 ano em diante, na minha opinião, é uma paixão entre a criança e a mãe. Porque, normalmente, um dos dois, nesse período, acaba deixando de mamar. Então, aquele bebê que tem 1 ano, 1 ano e 2 meses, geralmente é uma relação de paixão. Então, o bebê não pode ver a mãe que ele mama, ele avança no peito em qualquer lugar, ele acorda muitas vezes para mamar de noite. Então, eu sempre digo para as mães, isso é uma paixão. E como é que sai? Quando acaba a paixão, ou de um ou de outro. Ok. Doutor, tem muita gente perguntando sobre menstruação na gestação e após o período. O que é normal e o que não é? Mas eu quero pedir uma licença para o senhor, que eu vou ajeitar o seu microfone, que o pessoal está falando que está batendo. A gente está com um probleminha de áudio. Pronto, acho que agora aqui já vai ser o suficiente. Menstruação, antes e depois da gestação. Olha, enquanto a mulher estiver grávida, ela não tem menstruação. Depois, varia de mulher para mulher. Tem mulher que não tem menstruação, tá? E pode, mesmo sem uma menstruação, ela pode engravidar de novo. Tem mulher que menstrua e também não engravida. Então, assim, cada situação é uma situação. E o que a gente nota? Por exemplo, desde que eu comecei a fazer medicina até hoje, o que a gente nota é que as meninas hoje, as meninas que vão ficar mocinha, né, as adolescentes, elas ficam antes. Elas têm muito mais dificuldade hoje de manter uma menstruação regular, elas têm muito mais dores, elas têm muito mais instabilidade e a maioria acaba tomando medicação muito cedo para regular a menstruação. Então, eu não sei porque não é da área da pediatria, mas a impressão que tem ou a alimentação ou o modus vivendi da mulher hoje, do ser humano hoje, fez com que essa situação da menstruação mudasse. Agora, eu penso que toda mulher, a partir do momento que volta a ter uma vida sexual, ela tem que consultar a sua ginecologista e tem que fazer a prevenção, porque ela pode engravidar mesmo estando amamentando. E antigamente nossas mães eram assim, né? Elas tiravam um do peito
quando nascia o outro. E durante a gravidez toda elas continuavam amamentando, porque era um filho a cada 1 ano e meio. Claro. Então elas engravidavam amamentando, continuavam amamentando e só trocavam o filho maior pelo filho que tinha acabado de nascer. Muito bem. Doutor, estão perguntando aqui, quem não tem o bico do seio formado, como é que faz para amamentar? Assim, ó, só se for o bico invertido, mas se o bico for plano, porque o bebê não vai pegar no bico, ele vai pegar na auréola toda, a mulher sabe, aquela parte escura. Então, o bebê puxando a auréola escura, vai vir o leite, entendeu? Independente de ter o bico maior ou o bico menor. Quer dizer, então, assim, a formação, a presença ou não do bico não impede, não dificulta. Agora, quando o bico é invertido, sim, aí ela vai ter que usar um protetor, um auxiliar nesse caso. Mas aí, quando ela ganhar o bebê, ela tem exatamente 2 dias na maternidade para poder saber e poder a enfermeira, a técnica, tirar esse problema dela. Ou ela vai fazer com a amamentação mesmo, sem o bico, ou com algum auxílio. Ótimo. Doutora, pergunta da Daniele. Eu não consegui amamentar, o meu leite secou com poucos dias do meu bebê. Eu estou dando NAN. Tem algo que eu possa fazer para o leite voltar? Deve ser uma situação angustiante, né, para as mamães essa, né? Olha, a gente teve até hoje uma paciente nossa que conseguiu voltar depois de ter perdido o leite. A gente ficou uma semana e o que tem um caso, se vocês lembrarem, em Criciúma, de um bebê que morreu faz acho que uns 2 anos atrás. O bebê deve ter morrido no parto, a mãe morreu no parto e a avó veio do Rio e cuidou do bebê. E ela tomou uma medicação, que é a Supiride, cujo efeito colateral dele é produzir leite. Certo. E ela começou a colocar o bebê no seio e ela conseguiu amamentar. Hoje, assim, mais de 50% das mães que amamentam, a partir da 2ª, da 3ª semana, usam esse medicamento como auxiliar na amamentação. Ele tem 2 efeitos espetaculares, tá? Um é aumentar a produção do leite. Praticamente ele aumenta, quase que dobra a produção do leite em 2 a 3 dias. E o segundo é aumentar a disposição. E a gente tem uma percepção que as mães que têm um corte de 54 dias, que é um corte do tempo que as mães amamentam, com o auxílio do Supiride, elas vão a 180 dias. Então, esse medicamento, ele tem as 2 funções, aumentar a produção do leite e fazer com que ela tenha mais disposição para poder amamentar. Então, essa mãe, ela pode... O que eu aconselho ela? Chamar uma consultora, que são essas enfermeiras de especialidade de aleitamento materno. As maternidades têm, todos os convênios têm essa profissional. Tá? Chama uma profissional dessa e ela vai ajudar para começar a fazer a relactação, colocar o bebê no peito para mamar, descansar, tomar líquido, tomar o Supiride e com auxílio, provavelmente, se ela tiver vontade mesmo, em uma semana ela estará novamente amamentando o seu bebê. Ok. Doutor, mitos ou verdades, né? Tem gente perguntando aqui se amamentar aumenta a flacidez dos seios. Ao contrário. Quer dizer, toda mãe que... Antigamente, o que se fazia? Quando eu comecei a minha carreira como estudante, era normal que todas as mães secassem o leite na maternidade com uma injeção, tá? E recebiam uma fórmula e dizia que aquela fórmula era a melhor possível. Hoje sabe-se que aquilo foi um grande erro e um grande prejuízo para uma grande população de famílias e de bebês. Tá? E todas essas mães, o peito realmente continuou flácido. Por quê? Ele reduziu de volume e não fez nenhuma atividade. Então, quando a mãe amamenta, ela diminui a flacidez e aumenta a contração do músculo e ele volta a ser muito mais rígido ou tão rígido quanto antes de engravidar. Olha, sensacional. Bom, a gente sabe que o Dr. Cecim trouxe os livros aqui pra gente, a importância dos 300 dias para viver 100 anos, da gravidez ao 1º mês de vida. A gente já pôde, inclusive, olhar o livro, a gente folheou, tem muita informação interessante. Ó, se você quer ganhar esse livro, a gente tem 5 exemplares para você. É só acessar o nosso Facebook, Ver Mais Florianópolis. Deixa lá uma mensagem na fotografia que foi publicada agora há pouco e você pode levar esse livro sensacional, principalmente para mamães, para quem tem amiga, né? Eu já vou garantir o meu aqui. Ele é um livro que a gente começou a fazer em 1981 e ele veio de lá. Ele veio com a necessidade realmente
aonde as mães iam buscar uma resposta para aquilo que elas precisavam. Então, durante toda a gravidez, desde preparar o seio, de preparar o quarto, o enxoval, as dificuldades, a alimentação, o que levar para a maternidade, cuidar do umbigo, dificuldades da amamentação, por que o bebê chora, perguntas e respostas, depoimentos de nutricionista, depoimento de mães, primeiro e segundo filho, e mais 1000 nomes com significado. Então, assim, ó, dos manuais que existem, tá, para uma mãe que engravida, esse é um dos melhores, mais práticos, entendeu? E mais atuais, porque a gente acabou de atualizá-lo e ele é um livro essencialmente prático. Então, todo mundo que escreve aí vive realmente o dia a dia dessa situação da maternidade e da gravidez. Tá tudo aqui. São mais de quantos anos de experiência, doutor Cecim? Desde 78, né? Já estamos quase com 40 anos. Sensacional. E atendendo crianças desde 74. Quando eu era estudante, eu comecei a fazer meu primeiro estágio em 74 no posto de saúde da Rio Branco. Eu atendia 12 crianças todos os dias. Uau! E eu já gostava. Toda essa experiência aqui no Ver Mais Pra Você, a gente adora receber o senhor. Volte sempre, viu? Muito obrigado, obrigado. Eu gostaria de passar uma mensagem às mães. Amamentar é bom para a criança, é bom para a mãe, é bom para a sociedade, é bom financeiramente, é bom ecologicamente, é bom para a afetividade da criança, é bom para a família. É assim, ó, só tem... Se você dissesse assim, qual é uma loteria completa na vida de uma família? É uma família que amamenta, a mãe que amamenta seu filho até 6 meses. Com certeza, quem passou por essa experiência sabe o que eu estou falando. E quem está grávida, ou quem está começando a amamentar, ou quem está preocupada, que está querendo perder o peito, procure uma ajuda. Hoje, a gente consegue reverter praticamente mais de 90% daquelas mulheres que têm dificuldade ou que não conseguem amamentar seu filho adequadamente. Sensacional. Essa mensagem serve de resposta aí para muitas perguntas que chegaram. Infelizmente, a gente não conseguiu responder a todos, mas na dúvida, procura o médico, né, doutor? Sempre procurar um pediatra, procura um lugar onde tenha uma profissional que atenda as mães com dificuldade na amamentação. Obrigada, doutor Cecim. Até a próxima, viu? Essa aqui é a Semana Mundial de Aleitamento Materno.